Boa noite, Brasil. Vamos dar um oi rápido aqui. Eu, Alcione Giacomitti. Vamos falar aqui, interromper um pouquinho as minhas férias aqui, para deixar um oi para você aí em todas as partes do Brasil e do mundo. Vamos dar uma interrompida rápida nas férias aqui. Como é que tá o carnaval? Né? Como é que tá aí o carnaval do capeta? O carnaval é do capeta, né? Tem um pessoal aí que gosta de pular carnaval. Eu gravei lá no YouTube ontem, apanhei de uns 10 carnavalescos lá. Vão todos se catar. A gente vive uma censura difícil no Brasil, né? As redes sociais, em grande parte, são todas de esquerdas. Deixa eu já deixar aqui o meu... Estou aqui na Serra Gaúcha, o querido Rio Grande do Sul, na belíssima Gramado. Eu venho muito aqui a Gramado. E um abraço aí para o pessoal, tem muita gente aqui da Serra que me acompanha, principalmente no meu canal do YouTube. O Facebook viraliza de uma forma meio louca os vídeos, né? Você está gravando um vídeo, ele viraliza para muita gente que não te conhece. É diferente do YouTube, onde as pessoas se inscrevem para acompanhar. Olha, o momento político que a gente está vivendo é muito delicado. Eu, semana passada, nessa situação aí de caos na educação, gravei um vídeo que viralizou no Brasil todo com milhares de compartilhamentos. Muitos de vocês devem ter assistido. E aí muita gente começou a me falar, eu recebi mensagens de tudo quanto é lugar do Brasil e do exterior, né? Porque a nossa educação, principalmente naquela pegada ali do hino nacional, não pode cantar o hino na escola. E aí, como a massa idiotada se une nessa hora para falar? Tinha gente falando para mim, não, o problema não é o hino, o problema lá é o Brasil acima de todo, Deus. Se catar, isso é conversa furada da oposição. O pessoal do MST que doutrina as crianças nos acampamentos do MST há muito tempo, não acontece nada. A esquerda transformou o Brasil numa pátria de idiotados, nunca aconteceu nada. E aí o ministro da Educação lá, agora o ministro da Educação do governo Bolsonaro também voltou atrás 2 vezes, né? Quer dizer, não é esse tipo de ministro que a gente precisa, a gente tá precisando de ministro um pouquinho mais saco roxo, perdão da palavra aqui, né? Falou, porra, é ministro da Educação. Aí tem um monte de gente que fica indignado, reclama, e eu gravei um vídeo com milhares de compartilhamentos, quer dizer, não é milhares de visualizações, milhares de compartilhamentos. E algumas pessoas não estavam conseguindo acessar o vídeo, deu uma interrompida nas minhas férias aqui, fui dar uma olhada, o Facebook deletou o vídeo dos meus canais. A censura, e aí claro que eles têm uma desculpa, né? É claro que eles têm todos os argumentos, o pessoal já está comentando aqui que viu que foi deletado. Eu recebi de educadores, professores do Brasil todo, do Japão, da Espanha, Inglaterra, Itália, Estados Unidos. Gente, é isso aí, eu saí do Brasil, graças a Deus meus filhos não estudam mais, porque eu detonei a educação na esquerda. Sabe qual é a educação da esquerda? A educação do presidiário Lula. Você não pode falar contra a esquerda, você não pode chamar o Paulo Freire. Aliás, eu falei que o Paulo Freire era um psicopata da educação, aí teve gente aqui pra mim, não, mas o Paulo Freire é conhecido no mundo todo. Eu com isso, o Fernandinho Beiramar também é conhecido, vai se catar. Porra, o que tem de gente burra pensando que é inteligente no nosso país, sabe? Olha, eu assim me desanima às vezes ver os comentários de algumas pessoas. Grande parte de pessoas nas redes sociais, elas comentam de tudo, como se elas fossem PhD em tudo. Elas não entendem nada, vezes nada. Se elas pelo menos soubessem que não entendem nada de nada, elas já saberiam alguma coisa. Elas pensam que são inteligentes. Elas vão defender o Paulo Freire, o presidiário Lula, o Haddad, eu não sei se você sabe, supimpa, ministro, foi da educação, supimpa. Show de bola o Haddad. Prêmio Nobel da Educação para ele. Então, a gente tem várias gerações perdidas aí na educação brasileira, a educação atual, e nós temos aí, quer dizer, todo mundo que passou a pensar no Brasil já foi idiotado. Só aqueles que resistiram duramente às investidas da esquerda. Então, os nossos jovens, você vê aí a USP, né? O ano passado eu também fui censurado porque eu compartilhei de um curso, eu não me recordo agora, mas era um curso da Unicamp com certeza. Eu acho que, não sei se era o curso de filosofia da Unicamp, um monte de alunos, era imitando macaco, virando seminu dentro da sala de aula, né?
Eu de verdade quis entender o processo, qual era a importância daquela demonstração. Sei lá, de repente o. Porque assim, a esquerda de repente tem um monte de gênios da educação que a gente não sabe. Nós que somos alinhados a princípios mais conservadores, eu estou falando nós quem é, né? Eu sei que sempre tem adoradores do presidiário Lula aqui no meu canal. Eu gravei lá no meu bairro, lá, aliás, sempre que eu adoro meu bairro, né? Mas desde o meu bairro anda meio mal frequentado lá no Santa Cândida, em Curitiba. Depois que o presidiário Lula foi para lá, o PT começou a frequentar o bairro do Santa Cândida, virou, não é mais Santa Cândida, virou Santa Puta, não sei o que lá. Verão das Trevas lá, né? O pessoal do PT começou a frequentar lá, o bairro deixou de ser santo. De qualquer maneira, então talvez a esquerda tenha alguns PhDs na área da educação, eu nunca encontrei nenhum, né? Mas assim, já conversei com muitos, meu primeiro livro, eu infelizmente convidei uma liderança aí, que na época não era tão esquerdista, que participou lá, tanto que nunca reeditei o livro para não ver o meu nome do lado dessa pessoa que é muito conhecida. Mas de qualquer maneira, a gente... Estão me boicotando de novo, peraí, vamos ver se não vai cair. De qualquer maneira... então é esse caos na educação que nós estamos vendo. Eu quero avisar aqui que eu voltando para o meu estúdio em Curitiba, eu vou recompartilhar o meu vídeo Caos na Educação mais trocentas vezes nas redes sociais. Eu tapei o rosto de todas as... porque na verdade eu estava mostrando a balbúrdia dentro das salas de aula. Isso aí não pode, Jacomete. Não pode. Como é que você ousou questionar a educação? Olha, somente débeis mentais acham que a esquerda fez algo pela educação no Brasil. Só gente louca. Só débeis mentais que não lê, frequentadores de rede social. Esse tipo de gente pode até achar que a esquerda foi importante na educação do Brasil. Quem pensa, quem atua não necessariamente só nas áreas da educação, mas quem flerta com conhecimento elevado e outras áreas aí, sabe do que eu estou falando. Você não precisa ser educador. Aliás, graças a Deus que você não é educador. Se você fosse, você estava aí gritando, feito um zumbi, aí pedindo para o Lula ser solto em algum lugar do Brasil. Então, eu quero deixar aqui público, né, o meu repúdio, né? Como é que o Facebook pôde deletar o meu vídeo Caos na Educação? Jamil Albuquerque, uma das grandes lideranças do Brasil na área de empreendedorismo, gente. Ontem me mandou um WhatsApp aqui, Alcione, parabéns pelo teu vídeo Caos na Educação, estou recebendo em todos os meus canais o teu vídeo Caos na Educação. Jamil Albuquerque é um dos grandes empreendedores do Brasil. Ele detém a marca Mastermind, quem faz eventos na área de empreendedorismo, que é mente de mestre de um dos maiores escritores da história do empreendedorismo mundial, que é o Napoleon Hill, né? Não sei se vocês já leram aí, Mastermind, quem faz curso de empreendedorismo, aí ele detém a marca no Brasil. O cara é top. Fiquei até surpreso, já meu amigo, né? Mas ele, Alcione, estou recebendo de vários canais aqui o teu vídeo Caos na Educação, parabéns. E aí... o Facebook excluiu, dizendo que eu burlei as regras. Claro que eu burlei as regras, Facebook. Lógico. Afinal de contas, tentar melhorar a educação no Brasil é ruim pro Facebook. A gente precisa dos zumbis aqui no Facebook. Precisamos gravar vídeo do Big Brother. É isso aí, do PlayStation. Lula livre. Olha lá. Vamos gravar aí vídeo do carnaval, como é que foi? Vamos gravar vídeo do último capítulo da novela. Aí, esse tipo de vídeo, você não vai burlar as regras. Porque quais são as regras dos grupos de empresas sociais? Você, o mais idiotado, mais besta e mais burro do ponto de vista possível. Porque se você for inteligente, você não é mais massa de manobra. Você não é mais passível de ser idiotado, de ser cooptado. Então... por isso que quando você põe vídeos muito inteligentes no YouTube, em qualquer canal social, rapidinho... Agora, olha que coisa interessante. O YouTube estava censurando todos os meus vídeos. Eu já nem botava mais Bolsonaro, Mourão, direita. Um dia eu resolvi fazer um teste, coloquei Lula livre já, para ver se eles me censuravam. Aí eu fiquei pé da vida, falei, esses caras vão acabar me excluindo mesmo, que se dane, né? Fui lá e falei, YouTube, pare de me censurar. Gravei censura pesada no YouTube, gravei um vídeo lá. Desci o cacete em todo mundo. Sabe o que aconteceu?
Não censuraram mais vídeo nenhum meu já faz uma semana. Eu tô até meio desconfiado que na próxima censura eles me excluem definitivamente do YouTube. Tô até pegando leve lá, o canal, graças a Deus, demorou para crescer. Quer dizer, demorou não, tem um ano, né? Mas agora o canal cresceu bastante. Se inscreva lá no meu canal. Se eu sumir, vocês sabem que é porque eu não compactuo com esse tipo de coisa. Então, aí o YouTube acho que deu uma liberada, falou, ó, eu fiquei muito irritado, pedi os filhos do Bolsonaro, o Eduardo, o Flávio, eles já tinham dito, falaram em uma CPI de rede social no Brasil, eu falei isso. Nós temos aí agora grandes políticos do PSL, aí, da direita, aí, já passou o tempo de nós da direita, os canais, os escritores, etc. Aí, o pessoal que pensa, as pessoas de bem no Brasil, de exigir uma CPI de rede social. Quais são os critérios para você censurar? Eu sou um escritor. Eu faço eventos pequenos, médios e grandes nas áreas de conhecimento, ciência, espiritualidade, antigas civilizações do passado, de espiritualidade elevada. Qual é o critério para você censurar uma pessoa assim? Qual é o critério? O critério se você tiver... Hoje o critério é assim, se você estiver despertando muita gente, aí eles vão te censurar, porque você passa a ser um perigo, as pessoas passam a despertar. Então, nós estamos vendo aí difícil, né? Muito complicado e a nossa educação vai... Porque assim, quando eu falo de educação, eu não estou falando só de português e matemática. O Freixo, no Rio de Janeiro, protocolou lá contra o ministro da Educação, porque ele citou a frase, porque o que o Freixo deve querer mesmo é que nem a peça dos macaquinhos lá da Unicamp, né? Ou lá, a peça, eu vou falar um palavrão aqui, mas isso é uma peça de lá, não vou falar, né? Mas aquela lá, o CU é lindo, vocês sabem, né? Aquela peça lá, Queer Museu, Peladão do Man, aí você pode falar à vontade, né? Seu governo da Bahia ajudou a patrocinar a peça chamada O CU, é isso que vocês estão ouvindo, é lindo. Olha, eu não sei se o CU é lindo, mas a ignorância é tenebrosa no Brasil. E aí tem gente que quer dar uma de descolado, né, de politicamente correto, aí, não, porque o museu tem que estar aberto, é que nem falou o Freixo, né? Eu não falo muito desse cara não, porque para mim ele é um zero à esquerda, aqui no Paraná, na República de Curitiba, a única coisa que a gente vê falando desse cara é tipo assim, é como se fosse assim sei lá, um corvo aí que passa de vez em quando. Mas aí como ele agora resolveu protocolar contra o ministro da Educação do governo Bolsonaro, ficou a minha fala para ele lá, não nesse vídeo do Caos da Educação, né? Mas assim, por que quando o MST ainda está doutrinando as crianças com o hino do MST, você já protocolou também contra o MST? Ah, não pode, Giacometti. Aí não pode. Ah, vai escatar o cara. Você só é político e deputado numa merda de um país igual o Brasil. Vamos falar a verdade. Gente como Freixo, Jean Willis, Gleisi Hoffmann, esse tipo de gente só encontra espaço na política num país de débeis mentais igual o Brasil. Essa que é a verdade. Alô, vão acordar, que papo furado é esse? As pessoas só encontram espaço em países medíocres do ponto de vista de inteligência elevada, como o Brasil. Então a gente tem que, lá no Paraná, nós temos que aturar a louca lá, que já deviam ter botado uma camisa de força nela, internado, jogado a chave fora. Aquilo lá não tem cura, né? Então, nós estamos vendo isso aí no Brasil. E aí, de vez em quando, né, a esquerda toda alvoroçada agora, né, porque o ministro falou citar Deus, porque eu não sei se você sabe, o Estado é laico. O Estado é laico. Você não pode falar em Deus. Não. Em Jesus, não. Você não pode falar em Jesus na escola. Se você falar em Jesus, vai ter que falar no capeta, porque a esquerda gosta do capeta. Né? Vai ter que falar no Satanás, no Leviatã, no Lúcio, né? Nos anjos negros, que esse pessoal é assim com os anjos negros. Então você não pode falar. Nós estamos, na verdade, do ponto de vista de massa crítica, bastante atrasado no Brasil. E aí isso se reflete do ponto de vista do desenvolvimento, da capacidade de uma nação ter uma ciência, uma tecnologia mais elevada. Você acha que nós vamos pisar na lua produzindo esse tipo de aluno que nós estamos produzindo nas escolas brasileiras? Nós estamos esperando o Brasil botar o primeiro astronauta no espaço, vamos morrer esperando.
É mais fácil um alienígena descer, abduzir a gente, levar a gente, tirar uma foto na Lua e trazer de volta do que nós termos conhecimento elevado. O nosso astronauta, coitado, nós gastamos 10 milhões de dólares, ele foi lá, deu uma voadinha no espaço só pra gente dizer que teve um brasileiro que foi pro espaço, trouxeram pra terra, não serviu pra porra nenhuma isso aí. É só pra aparecer mesmo. Agora, do ponto de vista de massa, de intelectualidade elevada, está muito longe disso. Por quê? Porque nós estamos produzindo esse tipo de inteligência nas nossas escolas, nas nossas universidades. Quantos pais levam seus filhos seminus para ver esses espetáculos grotescos de carnaval? O meu está aqui, ó. Dá oi aí, Gabriel. Oi? Cadê o Gabriel? Ô, Gabriel, você não foi pular carnaval, não? Não. Por quê? Porque não é uma coisa legal. Não é uma coisa legal, né? Teu pai não te convidou para você pular carnaval, né? Não. Não, aqui a gente não pulamos carnaval. A gente não pulamos carnaval. Aí o pessoal depois me escreve: ah, mas na minha cidade, no meu clube, o carnaval não é assim, já comete o carnaval. Ah, vai lá, porra. Vai lá então. Nós vivemos numa sociedade tão idiotada que as pessoas não sabem o que significa a palavra carnaval, né? E qual é o princípio que rege essas festas. Então, assim, é muita idiotice, entendeu? Tem uma... independente se você é cristão, budista, evangélico, ateu, torce pro, sei lá, seja o que for, tem uma pessoa que merece o nosso respeito, não pelas crenças, pelo seu histórico de vida dedicado à educação no Brasil. Inclusive você que é aí da Bahia, Salvador, já ouviu falar na Mansão do Caminho, do educador Divaldo Franco, liderança espírita no Brasil, né? Ah, mas sou evangélica, problema seu. Ah, mas sou católico, eu não acredito no respeito, problema seu. Né? Ah, lá para falar em católico, aquele escândalo no Rio ali, como é que ficou lá, dos milhões desviados lá envolvendo a cúpula da igreja no Rio. Ah, ficar por nós, nós somos tão puros aqui, já não dizemos nada. Não, claro, não. Nem por um segundo passou pela minha cabeça que a igreja católica no Rio de Janeiro tenha desviado um centavo. Aquilo ali, a todo exemplo de apóstolo, morre, não passa nem por julgamento, vai tudo para o céu. Tem tudo lá, a mansão celestial esperando. Tudo se catar, entendeu? Eu falo essas coisas, apanho, mas quanto mais eu apanho, mais o couro fica firme, porque as verdades têm que ser ditas nessa porra desse país. Esse politicamente correto já me encheu o saco. Então, aí nós temos aí, as pessoas o Divaldo Franco diz uma coisa muito interessante, tá? Lembrando o Divaldo aqui. Olha, espíritos sombrios e tenebrosos estão encarnando no Brasil nesse momento. Dos piores. Eu ouvi isso aí um tempo atrás. E eu já falava, não exatamente assim, de uma certa forma, que o Brasil era uma espécie de hospício, de hospital a céu aberto, onde almas sombrias estavam aqui no Brasil. E essa conferência seríssima do Divaldo está no YouTube, você pode assistir. É de muita propriedade. Nós estamos vivendo uma era onde espíritos parecem almas cada vez mais ignorantes e bestiais encarnaram no nosso país. Ao mesmo tempo, algumas almas mais puras e luminosas encarnaram aqui, porque senão a nação se desestrutura. Então a gente tem algumas almas muito luminosas, como o próprio Divaldo, e outras lideranças de outras instituições religiosas, independente da teologia da pregação religiosa. Mas pelo histórico, você pode acreditar no que você quiser. Você pode ser ateu, budista, evangélico, católico. Meu amigo, eu vou dizer uma coisa para você. Enquanto você estiver vivo, aproveite para se tocar de que a sua crença não lhe salva. Jesus não... As pessoas precisam aprender o que é cristianismo. Jesus não fala disso aí, não. Fica com a minha igreja que você vai ser salvo. A gente é assim com São Pedro lá no céu. Não tem esse papo furado, né? Jesus fala de outra coisa. No meu canal no YouTube eu abordo essas coisas em mais profundidade. Mas enquanto antes nós percebemos que não é ao grupo religioso que nós estamos conectados que nos aproxima de Deus, quanto antes, porque você tem gente maravilhosa nas igrejas evangélicas, na própria igreja católica, em outras instituições, e você tem almas negras. Aí toda semana um escândalo terrível de pedofilia, e também nas igrejas evangélicas, e também no movimento budista internacional, entre os hindus. O mundo está tomado de almas negras e bestiais. Agora, essa fala do Divaldo é muito interessante, que mostra a situação do nosso país, né?
Então as pessoas, mesmo num período como esse de carnaval, elas ainda ficam arrumando desculpa nas redes sociais. Não, mas o carnaval no passado, na minha época, meu amigo, o carnaval nunca foi festa de cristão e de gente da luz. Para com esse papo furado, cara. Vai se catar. Isso é uma festa, não é uma festa do... Sempre foi uma festa da carne, de orgia, negra, sombria. Não, mas aqui no meu bairro nós mudamos, Jacomete. Aqui a gente pegou o carnaval, o padre Marcelo não quis fazer o carnaval de Jesus? Não sei se tem aquela porra do carnaval de Jesus ainda lá. Isso é um pensamento do maluco, né? O carnaval, o sentido é festa negra sombria. Sempre aparece um cara, não, mas eu vou transformar essa festa negra sombria numa coisa luminosa. Ah, vou levar meus filhos, a gente vai... A gente é assim, um país de gente louca, entendeu? Então, assim, a gente acha que pode mudar até a energia de algo que é negro desde a sua essência. É como o camarada ir pro inferno e falar, eu tô no inferno, mas eu quero dizer que o meu pedaço no inferno, eu tô transformando aqui no lugar luminoso. Aqui vocês podem vir pra cá. Aí o diabo não achou ruim, não? Não se indispôs, vai deixar você transformar o pedaço do inferno no lugar iluminado? Então, pô, meu amor tá me assistindo lá, a Marilda lá, né? Então... Às vezes a gente tem que falar de forma grotesca, porque do ponto de vista de inteligência elevada, as pessoas não acordam. Então tá aí, o Brasil. Como é que tá o Rio? Eu acho uma maravilha quando aquela chuva inundou lá a Sapucaí. Eu não sei se parou de chover naquela porra lá, porque eu não terminei de assistir. Eu não tenho visto televisão. Uma outra coisa para me situar aqui pelo meu trabalho, as pessoas me mandam uma manchete principal, alguma coisa... Mas estou tentando ficar fora nesses dias, não vi um segundo. Vi lá a cena grotesca, porque umas 2.000 pessoas me mandaram aquilo lá do Lúcio brigando com Jesus lá no carnaval em São Paulo. Ué, tá certo, é aquilo mesmo. Eu fiquei tão chateado, Jacomite. Eles afrontaram a minha fé. Eles afrontaram a minha fé. Compra uma chupetinha, minha amiga. Senta e chupa. Chupa. Você pensou o quê? Que eles iam botar lá no carnaval Jesus iluminado, acabando com as trevas? É a festa da carne, de trevas sombrias, de forças negras. Foi criada para isso. É a festa de gente louca. Mas tem um monte de gente de bem que vai lá. Um monte de gente equivocada. Dane-se o que você pensa. Entre a inteligência, o que as pessoas pensam e o sentido daquilo que foi criado, eu fico com o sentido daquilo que foi criado, que as pessoas não sabem nada. Não tem gente aí tentando provar para todo mundo que a Terra é plana, que não é redonda? Puta que pariu. Então, assim, hoje as pessoas tentam provar que o carnaval é uma festa boa, que depende do lugar, que a Terra é plana, que o homem não pisou na lua. Nós estamos a gente está tendo que conviver com uma era de idiotização crônica muito complicada. Então, deixa eu ver aqui. Será que eu fui... Me dá um oi aqui, alguém? Para ver se ainda está no ar, que eu não vou me demorar, não. Era só aqui... Peraí, será que já me cortaram? Se eu estiver aqui acompanhando, dá um oi aqui para mim, alguém. Vamos ver. Parou? Será que parou? Oi, não parou não, obrigado, Adriana. Então fica aqui o meu repúdio às redes sociais, mais uma vez. Obrigado, Edith, também. Kellen, obrigado. Então não parou, achei que tinha me cortado já, porque o Face sempre me corta, não me deixa ficar muito tempo falando, ainda mais falando mal deles, né? Entendeu? Então assim, eu pedi vocês para pararem com a censura vexatória, né? Porque assim, não é todo vídeo que você consegue fazer que viraliza no país todo com milhares de compartilhamentos, sei lá, 1 milhão de pessoas atingidas, meio milhão, eram milhares de compartilhamentos. E aí você consegue, quando você chega, muita gente da esquerda começou a denunciar o vídeo. Para você que não sabe, é isso. E as pessoas começam a denunciar, e o Face vai e derruba o seu vídeo. E eles alegam que você infringiu alguma lei da comunidade. Sim, claro, criado. Eu infringi uma lei da comunidade. Foi a lei da inteligência, de desconstruir esse bando de picaretas da esquerda que tem aqui no Brasil. Olha, tolerância zero para a esquerda. A esquerda ficou 30 anos no poder, não fez bulufas nenhuma pela educação no Brasil. Tá aí, as crianças terminam, não sabem português e matemática aí. Isso são as pesquisas, gente. E agora a esquerda tá entendendo nada. Porra, a culpa do Bolsonaro, cara. O Bolsonaro é um cara foda. Ele assumiu o Brasil aí e não fez nada pela educação. A culpa, eu concordo. Eu quero dizer, a culpa é do Bolsonaro. É a verdade.
A culpa é do Bolsonaro, é do general Mourão, entendeu? A culpa é minha, né? O negócio é eu comprar uma tanga, botar uma peruca na cabeça cor-de-rosa, pular carnaval, entendeu? Lá no carnaval, lá em vários lugares aí, teve uma cidade aí, porque eu não fico lendo essas coisas, mas só os títulos das manchetes, que passou um boneco enorme do Bolsonaro e todo mundo gritou, xingou. É mesmo, Bolsonaro, fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, fora General Mourão, a gente queremos o presidiário Lula, bata o Lula para governar o Brasil. É isso aí, vamos soltar. Aliás, eu já quero aproveitar e sugerir pra gente soltar o Lula, soltar o Fernandinho Beiramar, soltar o pessoal do PCC, aí bota lá o PCC no Ministério do Zé Dirceu, bota o Zé Dirceu pra comandar as Forças Armadas, soltar tudo, né? O negócio é esse aí, né? Então, eu tô sabendo, o Edith, da Lava Jato na educação. Vocês vão ficar assombrados com o que vai ser descoberto. Histórias de bastidores que a gente sabe. Não precisa saber também história de bastidor. Basta você olhar as crianças rebolando, esfregando a bunda na cara de todo mundo para saber que ali não tá. Ah, não. Olha o negócio seguinte. Eu tô achando que a Unicamp vai descobrir quem criou o universo. Ou alguma escola pública vai nascer um gênio do tipo Albert Einstein, né? Ou tipo assim de apóstolo Paulo, e a gente vai espiritualizar o Brasil, vai descobrir aí uma nova equação matemática na era do paradigma quântico que explica como é que o universo foi criado. Não vamos, os alunos que estão se formando hoje estão contestando, estão achando que a Terra é plana, não é redonda mais, entendeu? Então, nós estamos aí vivendo tempos muito difíceis. Claro que a gente achou que ia ser difícil, mas nem tanto assim, né? Então, vamos ter que ter aqui, não é que nem esquerda idiotada, resistência. Não é resistência. Aqui nós temos que ter inteligência. Agora, fica difícil pedir inteligência para um povo que gosta mesmo de pular carnaval, que quer mesmo pedir o Lula livre. Não tem um monte de gente já, eu tô desanimado com o Bolsonaro, eu votei no Bolsonaro, mas eu já tô, vai se catar. Sai, cara, compra uma mamadeira, vai chupar uma mamadeira aí, entendeu? Com leitinho quente. Que tá desanimado com o Bolsonaro o quê? Quer o quê? Queria o quê? A esquerda no poder? O Haddad com a Manuela? Partido Comunista Brasileiro na vice-presidência do Brasil? Ô trouxa! Mas quer dizer, a minha aposentadoria, vai se catar. Merda, porra, cansado brasileiro. O Brasil cansa. Olha, pra quem pensa, o Brasil é uma tragédia. O Brasil é bom mesmo pra zumbi, né, pra jogador de futebol, pra funk, sabe, pra esse tipo de coisa o Brasil é uma beleza, porque aí você só rebola a bunda, né, mostra as tetas, né, não tem o pessoal agora aí no carnaval, né, tudo seminu, né, e aí o camarada, né, depois quer dizer, não, uma festa familiar, é muito familiar. Então assim, o Brasil é bom pra gente louca. Gente que pensa um pouquinho, o Brasil cansa, estressa, é difícil. Então, nós estamos vendo aí a dificuldade desse início do governo Bolsonaro e as próprias redes sociais todas aparelhadas em prol da esquerda. O que você quer? Água? Não, mas essa água está gelada. Não, eu tenho essa aqui, filho, obrigado. Não toma essa água muito gelada não, hein, porque depois a gente vai sair e aí você pega uma gripe. Apesar que tá quente aqui. Eu tô em Gramado, gente, na Serra Gaúcha, tá? Resolvi tirar os dias, mas para quem entrou agora, eu acabei de saber que o meu vídeo Caos na Educação, que viralizou no Brasil todo, foi excluído pelo Facebook. Muitos de vocês compartilharam, dá uma olhadinha. Quando você compartilhou, você vai ver que tá dizendo que eu infringi as regras da comunidade. Porque eu falei de inteligência. Eu não mostrei a bunda, né? Se eu tivesse mostrado a bunda rebolando com as tetas de fora, alguma coisa assim, aí eu acho que não teria sido excluído. Valeu? Deixa eu botar a mão na frente aqui da tela mesmo. Tá aí, gente. Então aqui, fica aqui. Ô Rita, a revista Exame publicou um artigo dizendo que o Brasil gaste mais na educação. Concordo com o Bolsonaro se ele disse isso. Nós gastamos demais para uma educação não eficiente. O problema é o método de ensino.
Não é a quantidade de dinheiro que você investe na educação, essa equação está errada, porque tem muito roubo. A esquerda aparelhou também a educação, roubou de todo lado, né? O Lula roubou até os pavões do Palácio do Planalto, a adega de vinho, peça de arte, só não tirou os pilares lá do projeto do Niemeyer, porque falou, presidente, esses pilares aí não dá para levar não, porque isso é concreto com ferro, não solta não. Pô, eu gostei tanto daquela ali, eu não posso levar naquela ali, o senhor não pode levar, senão tinha levado até isso aí. Então o problema não é exatamente a quantidade de dinheiro que você investe na educação, mas a forma como você conduz a educação. Por que, por exemplo, eu quero terminar com isso aqui, tá, gente, para não tomar muito tempo de vocês no feriado, falar dessas coisas difíceis. Eu vindo para Curitiba, de Curitiba para resolver vir de carro, às vezes vim de avião, vim de carro dessa vez, com a família, porque não é tão longe, mas a gente pegou um trânsito muito pesado e eu acompanhei um pedaço de uma matéria, não lembro se foi na Band News ou numa rádio por Santa Catarina, que eu passei, em algum lugar que o trânsito demorou umas 4 horas, não tinha o que fazer, fiquei ouvindo aquilo. Que em Brasília, a Polícia Militar de Brasília, parabéns Polícia Militar de Brasília, da República de Curitiba, o senhor Giacometti, parabéns a vocês. Fizeram um projeto aonde algumas escolas, um projeto piloto, a parte da disciplina e dos valores ficou a encargo da Polícia Militar. E aí as matérias a encargo ou seja, as aulas, o conteúdo educacional a encargo das escolas. E aí, algumas das escolas mais violentas rapidamente começaram a diminuir o índice de violência. E aí, a polícia... Veja só o projeto. Eu quero ver se eu entrevisto alguém nos próximos dias no meu canal da Polícia Militar de Brasília. Se eu esquecer, eu vou pedir para alguém que acompanha mais o meu canal ali que me lembre depois. E aí a polícia pediu para que as crianças vestissem não um uniforme, mas uma camiseta, uma calça, um tênis. Porque senão tem menininha que sai de casa com um topzinho, mostrando as tetas, outra vai com a calça rosa, preta. Tem que ter uma certa disciplina na escola, né? Não precisa ser escola militar, mas tem que ter. Então eles resolveram dar uma padronizada, porque tem uma coisa interessante. Você também torna as crianças, de uma certa forma, um tem mais dinheiro, sempre para comprar o tênis da moda, a calça mais chique, o outro já não tem tanto. Quando você dá uma padronizada, uma espécie de uniforme, você não faz com que as crianças que têm uma condição financeira melhor por parte de famílias fiquem, de uma certa forma, se supervalorizando em relação às outras. E aí, pasmem vocês, é para você ficar indignado, entendeu? Aí algumas escolas que eram as mais violentas começou a cair o índice de violência, as crianças que não tinham dinheiro, os policiais militares fizeram uma vaquinha com tênis usados, compravam numa loja na outra e colocaram um lugar lá onde quem não tinha podia ir lá escolher um tênis, uma camiseta. Eu achei assim, parabéns à Polícia Militar de Brasília. Você sabe o que aconteceu? Você tem ideia do que aconteceu? Aí foram entrevistar os pais. E aí, caiu a violência, meu filho não pode chegar atrasado. E aí, algumas crianças que não conseguiam, que vinham sujas para a escola, estavam chegando atrasados. A polícia militar começou a ouvi-los para saber se em casa não eram molestados, não tinham problema com os pais. Começaram a fazer um trabalho psicológico com as crianças. Olha o projeto modelo. Nosso ministro da Educação deveria convidar o pessoal ali de Brasília. Só não convida o pessoal da Secretaria de Educação nem do sindicato, já vou explicar. Você sabe o que o sindicato falou? Que eles são contra. Alô, sindicato! Daí, o sindicato dos professores... Eu vou me segurar aqui porque eu não estou a fim de ser processado por ninguém. Mas uma cambada de esquerdista de merda. Aí foram entrevistar umas pedagogas, umas professoras. Não, porque as crianças... mas baixou o índice de violência. Não, mas não é assim que o índice de violência tem que ser baixado. Porque eles estão baixando por medo. Puta que pariu! Eu tive que escutar isso. Quase minha mulher tá do lado, quase pulei para fora do carro de raiva. Nós ficamos todo indignados no carro. Aí a falência do sistema desses professores medíocres, não são todos, mas é a esmagadora maioria. Ai, gente, vamos parar com esse papo furado, porque o professor é santo. Professor é santo o cacete. A educação do Brasil foi destruída e esses merdas têm culpa. Essa que é a porra da verdade, ninguém tem coragem de falar isso. Não, os nossos filhos foram destruídos, foi o mais, foi o Saci Pererê que socializou os jovens. 90, não estou falando de todos os professores, eu estou falando da maioria.
Um dos moderadores do meu canal no YouTube é um professor de uma escola de Porto Alegre. Ele me contou que foi obrigado a fazer um curso pela secretaria aqui do Rio Grande do Sul. Gravei um vídeo sobre isso. Eu não sei se está no meu canal no YouTube, sou secretário de Educação do Rio Grande do Sul eu mesmo, mas aquilo é uma covardia. Obrigaram todo mundo a passar por um curso de fim de semana, os professores, onde o ensino era todo socialista e esquerdista. Não vai dizer que não era não, porque está tudo aqui. O cara contou e eu expus a vergonha aqui do estado do Rio Grande do Sul. E aí a polícia lá de Brasília fazendo um trabalho maravilhoso, e alguns professores, e o sindicato dos professores, e algumas pessoas lá, olha, eles não gostaram. Não, eles queriam as crianças se espancando. Entendeu? Eles queriam as crianças se espancando lá em Brasília. Então vocês vejam que nós temos enfrentado aí. Tem algumas coisas, né, que o politicamente correto você não pode falar, né? Não, professor, tudo santo o cacete. Os professores foram covardes, muitos deles. Ah, você é professor? Você socializou os nossos filhos? Você não socializou o meu, porque eu te encontrava na esquina. Eu já falei isso aqui. Não para partir para violência, não. Eu não sou demais. Eu processo a escola, o professor e todo mundo. Porque esses merdas, eles ajudaram a destruir o cérebro e a inteligência dos nossos filhos e das nossas crianças. Ainda quem tem condição de colocar um filho na escola particular, consegue monitorar melhor e exigir. E quem não tem, vai para o Estado. Né? E aí, vai fazer o que no Estado? Vai que se obriga, a pessoa trabalha, se lasca, o dinheiro não dá nem para colocar comida em casa, leva para a escola, aí tá aí lá um professor ensinando seu filho a rebolar. Eu pus lá no vídeo o caos da educação, só que eu cobri o rosto das crianças, não apareceu criança lá. E aí me excluíram o meu vídeo que viralizou no Brasil todo. Então, a nossa luta vai ser grande, não vamos desanimar. Deus acima de tudo. Olha, esse mantra aí do Bolsonaro, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo, isso aí, acima de todos, isso é um mantra que a capetada fica toda horrorizada, não pode, como assim Deus acima de todos, o Estado é laico, o Estado é laico, o Estado é laico. A gente não pode falar de Deus. Ah, para eu mostrar a bunda? Não, a bunda pode. A bunda pode. A bunda não tem problema. As crianças podem sair no tapa, no recreio? Pode, não tem problema. Pode gritar Lula livre, que nem na USP, na Universidade Federal do Paraná? Pode. Pode ensinar marxismo? Karl Marx? Karl Marx. O cérebro notável das mentes medíocres. Marx é o cérebro notável das mentes idiotadas e medíocres. Posso falar sobre Engels? Pode. Pode falar sobre Trotsky? Pode, não tem problema. Venezuela livre! Isso aí, Venezuela livre. A gente somos Maduro. Eu não viram aquela dancinha do Maduro? Vocês não viram, não? Os alunos que se reuniram aí, somos Maduro, olê, na puta que pariu. Vai se catar, vai se internar no hospício. Entendeu? Porra, entendeu? Então, terrível o que a esquerda fez. E na própria igreja, né? Na própria igreja católica. O presidiário Lula só chegou ao poder no Brasil porque a igreja católica, através dos movimentos sociais eclesiásticos de base, ajudou a torná-lo conhecido no Brasil. A gente quer agradecer a Igreja Católica Brasileira por ter ajudado o presidiário Lula a destruir a nossa nação. Aí quando a Igreja Católica está assim, ó, a Igreja Católica, ó, se você é católico, meu amigo, dane-se, comigo não tem o politicamente correto. A Igreja Católica está assim, ó. Pum, explodiu. Dá uma irritação falar dessas coisas. Então a Igreja Católica ajudou aí os esquerdistas, né? Não vai ter o sínodo no Vaticano agora lá, que o pessoal, vou até abrir a porta aqui que eu já estou irritado. Vou mostrar um pedacinho de gramado para vocês lá, que os militares estão com medo. Fundo, belíssima Gramado, tá lá as construções típicas de Gramado, né? Estamos aqui na principal rua de Gramado, aqui do ladinho, 2 quadras da rua coberta. Então, daqui a pouquinho vou dar uma volta ali. Então tá aí a igreja
Abri aqui para entrar um vento que está ficando quente. Está aí a igreja que ajudou a esquerda no poder e está lá o Papa Francisco, solidário lá, estava solidário até uns dias atrás à Venezuela e ao Maduro. Então você veja como parte da igreja foi destruída. Agora a igreja tem grandes líderes, né? Você veja o padre Paulo Ricardo tem combatido duramente o socialismo no Brasil, fã do padre Paulo Ricardo. Eu bato nas instituições, mas tem todo lado. Os nossos, aí o pessoal evangélico, tá aí, quanto o Silas Malafaia bateu na esquerda, na época lá do kit gay, era porque kit gay não existiu. Não, kit gay não existiu. Tava lá o Bolsonaro e algumas pessoas, alguns padres, alguns evangélicos, né, batendo contra o kit gay e essas coisas lá na escola. Então tá aí a difícil missão que nós teremos de reconstruir, principalmente, porque o que a esquerda destruiu, já vou finalizando, Brasil, não é só a escola. A esquerda não destruiu apenas a educação, a ciência, a tecnologia. Eles destruíram o cérebro das pessoas no Brasil. O que a esquerda destruiu foi a capacidade de inteligência elevada. A esquerda matou a esperança de muita gente no Brasil, destruiu, transformou o Congresso Nacional num balcão de negócios. Quem não lembra da delação do Roberto Jefferson, o mensalão? Olha, todos os políticos são unânimes em dizer, existia corrupção? Sempre teve. Tá aí o PSDB, eu já quero falar do PSDB. Eles sempre roubaram. Aí o Fernando Henrique Cardoso, que acabou, olha lá a Vale do Rio Doce, que foi privatizada, esse merda do Fernando Henrique Cardoso, um velho gagá que eu chamo ele, ele só fala bem, toda hora que o Fernando Henrique Cardoso abre a boca para falar e fala besteira. Então assim, mas sempre teve corrupção, mas depois da entrada do PT no poder, você institucionalizou a corrupção no Brasil. Está na delação do Roberto Jefferson, na delação não, na época, né, estava lá, todo mundo falou. Então o que nós vamos ter de mais difícil missão no Brasil é reverter o estrago feito nas mentes das pessoas, porque a maioria não pensa mais, transformou em robô idiotado da esquerda. Vai ser uma missão difícil no nosso país, os padres de bem, os pastores de bem, porque uma grande parte não presta em lugar nenhum, os ateus de bem, as pessoas, enfim, as pessoas de bem para reconstruir o Brasil vai ser uma pegada muito difícil. Falando no PSDB, fica aqui uma ressalva, né? Quando é que o Aécio Neves vai ser preso, né? E o Serra? E o Alckmin? A cúpula do PSDB todinho envolvido numa corrupção desgraçada no Brasil. Está nas delações aí, né? Então, nós vemos que não é só o Lula que tinha que estar preso, não. Eu não me calo, não. Esse picareta do Aécio Neves é um dos políticos mais perniciosos à democracia do nosso país. O Aécio Neves tinha que estar na cadeia nos quintos dos infernos. E outros caras como ele. E esse aí, Luizio Nunes, dos grupos comunistas do passado. Agora está envolvido num monte de picaretagem de desvio de dinheiro aí, segundo as delações. Mas as delações não são prova. Não, nada é prova. Ele tem lá amigo do Gilmar, daquele pessoal lá, não tem problema, né? Então, assim, nós vemos que vai ser difícil passar o Brasil a limpo e esperamos aí que as pessoas de bem nesse país possam estar unidas para que a gente possa mudar o Brasil. Agora, basta para você testar o nível de evolução dos brasileiros ter uma festa como o Carnaval. Aí todo mundo se mostra como é. Aí acabou. Mas qual é o problema de eu dançar um carnavalzinho? Qual é o problema? Não é essa a questão. São as prioridades do Brasil, né? Não é essa a questão. Todo mundo precisa descontrair e tudo mais. Agora o que o brasileiro gosta mesmo é de mulata, samba, futebol e festa. Enquanto as nossas prioridades forem futebol, carnaval, mulata e festa, nós viveremos e teremos essa pátria medíocre. Nem Bolsonaro, nem os militares, nem os generais, nem ninguém farão milagre nesse país. O dia que as nossas prioridades foram outras. E aí as pessoas que gostam de festa, gostam de outras coisas, não tem problema, todo mundo gosta. Eu mesmo estou aqui em Gramado, na Serra Gaúcha. Claro que não estou aqui pulando carnaval. Estou aqui no... Por que eu venho para Gramado? Por exemplo, deixa eu fazer uma propaganda grátis de Gramado ali. Por exemplo, Gramado é uma cidade que recebe um turismo mais familiar. Mais gente do bem vem para cá.
Eu tenho uma operadora de turismo que faz viagens para toda a América Latina, ou muitos países, né? E dependendo do tipo do interesse, do tipo de pegada da cidade, você atrai turismo sexual, pedofilia, orgia, droga. E exemplo notório disso, o Rio de Janeiro. As pessoas ficam bravas quando eu falo, teu parente do Rio, adoro a cidade, é belíssima, não é disso, mas é turismo. Não, cara, eu preciso ir com a minha família para um lugar assim, decente. Vou para onde? Eu vou para o Rio. Eu vou para o Rio de Janeiro. Fala sério que alguém no exterior pensa isso. Fala sério. É por isso que eu venho para regiões como Canela, Gramado, ou outras cidades, outros lugares. Vou para Machu Picchu, vou para as linhas de Nazca, mesmo com família, mesmo para esse tipo de lugar. Você vai para uma série de lugares no Brasil. Então, aqui é uma cidade que tem uma pegada de uma coisa mais familiar. Você vai nunca vi uma briga. Nunca, vem aqui muitos anos, 2, 3 vezes por ano, nunca vi uma pancadaria. Você não... Claro que deve ter problema, como toda cidade tem, né? Mas é uma cidade aqui que cresceu em base a um tipo diferenciado de mentalidade. Trânsito na rua, ninguém buzina. Se você buzinar, só se for turista louco. Você não tem sinaleiro, você não tem mendigo nas calçadas pedindo, roubando, cheirando crack, droga. Curitiba, por exemplo, que era uma cidade maravilhosa. Curitiba teve uma quantidade de prefeitos medíocres que acabaram. A minha cidade, Curitiba é uma cidade maravilhosa. Era. Hoje, temos agora um prefeito que está fazendo algumas coisas. Os anteriores, eu até conheci os anteriores, pelo amor de Deus, acabaram com a cidade. O nosso governador, o Beto Richa, que foi solto pelo Gilmar, que desviou não sei quantos bilhões. Outra picareta das trevas. Acabou com o estado do Paraná e da cidade de Curitiba. Roubaram tanto que chegaram a montar um dos pedágios lá, segundo o Ministério Público do Estado do Paraná, aumentava para dividir a propina dos pedágios. Chegaram a montar lá uma praça de pedágio só para os corruptos. Puta que pariu. Você vê o tipo de criatividade, né? Tá a esposa dele envolvida, o filho, a mulher, ele, acabou a família toda. Segundo o Ministério Público do Paraná e a Polícia Federal, tudo envolvido em bandidagem da pior. Né? Então vai destruindo, né, os estados e as cidades, né? Então claro que Curitiba ainda resiste, porque tem ainda algumas coisas muito legais que foram feitas desde a época do Jaime Lerner, mas da minha querida amiga Maria Elisa Pacione, que estiver me assistindo ou for ver depois, um abraço para você, foi secretária de Estado do governo Jaime Lerner, quero ir tomar café de novo lá, aquele dia estava muito bom lá, Maria Luísa, eu estive lá, convido a Maria Luísa com a minha esposa, meu amor, lá na casa dela aí no final do ano. Aí eu fiquei de reverter o convite para ela ir lá em casa, acabei não convidando ainda, em breve eu convido. Mas você tem alguns projetos muito legais, a Maria Elisa foi secretária de Estado do Lerner, da Prefeitura de Curitiba, fez projetos extraordinários. Ela que trouxe a Renault para o Brasil, por exemplo, foi o projeto dela na época da administração do Jaime Lerner. Esse tipo de gente acabou, nunca desviou R$1, nunca se corrompeu, 100% do bem. E aí tem, claro, as conversas de bastidores que a gente sabe que não dá para falar, né? Mas então pessoas como a Maria Luísa, o próprio Jaime Lerner, enquanto prefeito foi extraordinário, não foi um governador excelente, mas foi um prefeito extraordinário. Esperamos que o Ratinho Júnior agora seja um bom governador para resgatar um pouco aí o que a administração terrível do PSDB fez ao nosso estado do Paraná e a cidade de Curitiba. Vamos aguardar, eu vou finalizando, um abraço aqui da Serra Gaúcha, vamos ficar em cima, Maria Silva, Caldeira, eu tenho quase, eu não vou dizer certeza, mas a intuição é grande que vai cair a prisão em segunda instância e o Brasil vai entrar numa espécie de convulsão. Nós precisamos fazer resistência dura nos próximos dias à tentativa dos ministros de reverter a prisão em segunda instância. Aliás, estou sabendo que o Gilmar ligou para o Lula lá no velório, né? Fizeram uma palhaçada, coitado daquela criança que morreu, né? E aí o Gilmar ligou para o Lula. Lula, o Gilmar! Diz que ficaram chorando, tá na imprensa, choraram tanto que tiveram que desligar o telefone, né? Que pariu, a vontade de vomitar. Sejamos luz em tempos de esperança, cuide do seu cérebro, não defenda gente louca não, olha, não defenda cegamente Bolsonaro, Lula, quem quer que se, não defenda, não acredita no que eu falo não, defenda a sua inteligência, meu irmão, porque o dia que você sair da terra e morrer, o que você for em grau de massa crítica naquele momento vai
apontar a direção de para onde você irá depois desse mundo. Nós somos passageiros temporários desse planeta aqui, e caráter, honra, espiritualidade elevada, valores, princípios elevados, não há dinheiro, matéria, bens, o que quer que seja que possa comprar que valha a pena. Um abraço a vocês, fica aqui o meu repúdio ao Facebook, mais uma vez, por ter excluído o meu vídeo Caos na Educação, e se quer dar uma explicação razoável, já visto que o vídeo atingiu milhares de pessoas no Brasil, e aí quando atinge muita gente, eles simplesmente excluem porque você está batendo na educação na era da esquerda, ou seja, você não pode falar a verdade. Sejamos luz em tempos de esperança, um bom final de feriado para vocês. Valeu, abraço aqui, se tem alguém de Gramado aí, Canela aqui me acompanhando, deixa ali depois a Nova Petrópolis, toda a região aqui, deixa um oi ali. Valeu, gente, compartilha aqui esse bate-papo, até mais.